A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Abacuque 3:2, e esse verso é bem direto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Mas a primeira parte deste verso deve mexer conosco. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Irmãos, que diferença a palavra de Deus tem feito em nossa vida, em sua vida. Por isso, nessa noite, nós queremos pensar nesse aspecto. Avivamento espiritual exige um preço para fazermos diferença, tá? Avivamento espiritual exige um preço para fazermos diferença. E o verso que colocamos aí é um verso do Senhor chamando a nossa atenção. Mas antes de continuar, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos da Tua palavra. Que Teu Espírito, que conhece o meu coração, ó Pai, conhece cada coração aqui presente, que Ele tenha liberdade de fazer e nos mexer com a nossa vida, com a nossa mente, ó Pai, transformar aquelas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E que nessa noite o Senhor possa estar despertando os nossos corações para as verdades que vamos estar ouvindo. Obrigado por isso, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Se o meu povo, irmãos, é interessante o que o Senhor está dizendo. Ele está falando de uma pessoa estranha. Não, ele está dizendo, se o meu povo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele vai colocar algumas características, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, ele não está falando daqueles que não o conhecem. Ele está falando para aqueles que já o conhecem, que já têm tomado uma decisão. Se o meu povo, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Vamos pensar que o povo de Deus está precisando se converter de novo, mudar de caminho. E isso tem sido uma realidade tão patente nos nossos dias, irmãos, que não dá para imaginarmos como que o cristão, o povo de Deus, está precisando de mudar de direção. O povo de Deus está precisando de ouvir a voz do Senhor. O povo de Deus está precisando de se humilhar, não achar que é o bom, que nós podemos, que somos capazes, que somos o melhor. Se o meu povo se humilhar e orar, mesmo temos falado, né? Mesmo os irmãos aqui. Mas como está a oração nas nossas igrejas hoje? Entende? Quando alguém fala bruto conosco, qual é a nossa reação para aquela brutalidade? Se humilhar.
não ter medo de confiar que o Deus em quem nós temos crido é suficientemente grande para cuidar, nos proteger e nos fazer andar em vitória. O cristão dos nossos dias, irmãos, tem colocado mais a sua confiança nas coisas deste mundo do que realmente no Senhor. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é fantástico isso aqui, porque essa figura que foi colocada, essa imagem que está aí no seu boletim, é uma imagem de quem identificou aí? O bom samaritano. E ali nós temos 3 pessoas distintas, não temos? Por isso que coloquei aí lá em cima, grifado, um religioso, um sábio e um comerciante. E o comerciante era quem? Era o samaritano. É aquele que estava, não sei aqui quantos lembram do mascate, né? No passado tinha bastante mascates. E era o comerciante que saía vendendo as coisas. Pelas estradas, pelas fazendas, pelas casas. Mas nós temos um religioso e temos um sábio. E a atitude de cada um deles, irmãos, fala bastante conosco. Nós muitas vezes nos achamos religiosos, mas o quanto estamos prontos a parar para ajudar alguém. Muitas vezes temos conhecimento e sabemos todas as coisas, mas quantos estamos prontos a sacrificar alguma coisa de nós para ajudar alguém? Agora, o comerciante, para parar e fazer o que ele fez, esse samaritano, imaginou as vendas que ele deixou de fazer? O gasto, o custo que ele teve conduzindo aquele homem, colocando na hospedaria, pagando a hospedagem e fazendo todas aquelas coisas, teve um custo. Irmãos, por isso, se nós queremos ter uma vida diferenciada com o Senhor das nossas vidas, haverá um custo. Você está pronto a pagar esse custo? Você está pronto a realmente a pagar o preço para fazer diferença? Por que você é um crente? Por que eu sou um crente? Por que nos chamamos cristãos? Por quê? Qual foi o preço? Jesus deu a sua vida. Pagou o mais alto preço para que este homem pecador, entende? Pudesse experimentar o que é ter uma nova vida. O que é ter segurança de caminhar neste mundo, confiando que o céu é real. Alguém pagou um preço para que eu pudesse ter este privilégio. Irmãos, e se nós queremos realmente ter uma vida diferenciada para o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida, haverá um preço, mas que a maior parte dos crentes não estão prontos a pagar. A maior parte dos cristãos não estão dispostos a abrir mão de algumas coisas. Por isso queremos ver algumas coisas importantes a esse respeito. Primeiro, quanto a viver uma vida separada para o Senhor. Viver uma vida separada para o Senhor. Lembra, é vida separada para o Senhor. Onde? No meio de pessoas. Não é vida separada de pessoas. É vida dedicada, consagrada para o Senhor no meio de pessoas. E isso não é fácil nos nossos dias. Por isso, nós temos que aprender que para viver essa vida, nós temos que tomar decisões pessoais em momentos difíceis. Quantos não passou por momentos que foram difíceis hoje na sua vida? E esses momentos vêm. Em 2 Timóteo 3,1 diz assim, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E que quem tem filhos
aqui, os jovens com filhos hoje, ainda pequenos, é completamente diferente de quando eu tive os meus filhos e de quando eu fui uma criança. Completamente diferente. Irmãos, tempos difíceis, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, quando a coisa está difícil para você, quais são as decisões que você toma? Que direção você dá à sua vida? Quando as coisas estão complicadas, quando não está dando certo aquilo que você está buscando. Em que direção você direciona a sua vida? Para o Senhor ou para as coisas do mundo? Para o Senhor ou para os seus próprios, muitas vezes, seus próprios erros? Sabe, é mais fácil direcionar a nossa vida apontando o dedo para as pessoas. Não, ele foi a causa de eu fazer isso. Ele foi a causa porque eu não consegui isso. Ele é o culpado. Nós começamos a apontar dedos quando as coisas são difíceis, em vez de olharmos para o Senhor. Em segundo lugar, não se identificando com o padrão mundano. Então, nós precisamos viver uma vida separada para o Senhor, não se identificando com o padrão mundano. Mas e como que isso está tão difícil nas nossas igrejas? Os crentes não têm padrão mais hoje de vida. Tudo é permitido, tudo pode, entendem? E veja o que diz 2 Timóteo 3, o verso 2, verso 3 e verso 4. E me diz se isso aqui não é verdade ao seu redor e talvez na sua própria vida. Pois os homens serão, primeiro, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Irmãos, que lista! E podemos negar essa lista? Irmãos, isso não é a verdade aí fora no mundo? Mas como essas verdades, muitas vezes, estão fazendo parte da nossa vida? Como está o egoísmo na sua vida? Você, como esposa, você é capaz de colocar o esposo na frente? O esposo é capaz de colocar a importância da esposa na frente dos seus desejos? Os filhos com os pais? Egoísmo. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Todo mundo faz errado, só eu faço certo. Mas como que essas verdades têm sido tão patentes dentro dos lares e no mundo dos nossos dias? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, eu sou bom mesmo. Irmãos, nós não podemos nos identificar com essas verdades aqui. Quando você vem aquela reação para você ter talvez um desses sentimentos, irmãos, e diz aí, sem domínio de si. Irmãos, isso é uma característica dos homens maus. Não é para ser uma característica do cristão. Sem domínio de si. Não é capaz de parar. Não é capaz de morder a língua antes de falar uma palavra. Irmãos, nós não podemos nos identificar com esse padrão que o mundo nos apresenta. E lembra quando Paulo escreveu essas verdades? Irmãos, foi quase 2000 anos atrás. Era impossível, mesmo quando eu era criança, isso aqui parece que já não existia. Entende?
Mas hoje é uma coisa tão patente, irmãos, no ser humano, que tem destruído vidas, irmãos. Tem destruído vidas. O ser humano não está sabendo mais o que fazer, como caminhar, onde ir. Sabe, nós temos que voltar, irmãos, a este livro. Só tem duas coisas neste mundo que vale a pena e que são permanentes. Um é este livro, outros são vidas. É você e aqueles que estão ao seu redor. Lembra, esse livro é como se fosse o quê? A bula do remédio que nós temos recebido para saber como ter uma boa saúde cristã enquanto estamos passando por este mundo. Mas a maior parte de nós não estamos seguindo essa bula. Estamos seguindo aos padrões que este mundo tem dado para a vida. 3 João diz assim, verso 11, amado, não imites o que é mal. Não imites o que é mal. E o que é mal? É tudo aquilo que fere, que machuca, que magoa, que destrói. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Irmãos, não são minhas palavras. Tá? Não são minhas palavras, é do Senhor. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E é fácil descobrirmos, em certo sentido, o que é mal. A palavra do Senhor deixa bem claro, é o velho mandamento, é a descrição mais simples do mal. Não é? Olhando para o outro lado. Nós devemos o quê? O velho mandamento é qual? De amor? Amai ao próximo como a ti mesmo. E o que é mal? Quando que esse mandamento, isso se torna mal? Quando eu amo mais a mim do que o próximo. Irmãos, ele não está mandando, o Senhor não está pedindo, irmãos, para mim amar você, Rosana, mais do que a mim. Ele está pedindo, ame o próximo como a ti mesmo. Irmãos, o novo mandamento do amor, isso já é outro grau lá em cima. Porque é o que Cristo disse, ameis uns aos outros assim como eu. Aí é dar a vida. Mas está vendo, irmãos, o triste é que a maior parte dos crentes dos nossos dias não estão conseguindo praticar nem o velho mandamento de amor. Nem o velho mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Você não vai desejar ao outro o que você não quer para você. Aquilo que você não quer que alguém faça para você, não faça para o outro. Não imites o mal. Mas e se o mal tem feito parte da nossa vida, isso não quer dizer, lembre, não quer dizer que nós não pecamos, nós não erramos, nós temos problema com o pecado, vamos pecar, mas irmãos, isso não pode ser uma coisa natural em nós. É acidente. Entende? Nós temos que aprender que essa verdade não mudou, irmãos, não mudou. E em terceiro lugar, aprendendo a fugir do mal. Verso 4 do 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4b e a parte 5 diz: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de impiedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Mas foge também destes. É ordem do Senhor, não é minha ordem. Jovem, se o teu colega faz coisas erradas, foge. Porque senão você vai fazer a mesma coisa. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau.
Irmãos, e essas palavras não são palavras dos pastores, não são palavras dos livros, é a palavra do Senhor. Está escrito neste livro. E isso não muda. Entende? Mesmo que eu queira, mesmo que eu... não vai mudar. Nunca. Ela é eterna. E 2 Coríntios 5, 6, 17 e 18 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer ser filho ou filha de Deus, aprenda a retirar-se do meio dessas pessoas. Separai-vos. Mas lembre, estamos no mundo, mas não somos do mundo. A sua vida, a minha vida, foi colocada e deixada aqui para fazermos diferença onde nós estamos. E que diferença a nossa vida tem feito na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho que decidir o que vou fazer com a minha vida. Não posso decidir por nenhum de vocês. Assim como vocês não podem decidir por mim. Mas o que vamos fazer? Irmãos, o que vamos fazer? Em segundo lugar, se queremos realmente pagar o preço para viver uma vida que faça diferença para o Senhor, nós temos que aprender a seguir uma vida reta, sem medo. A seguir uma vida reta, sem medo. Primeiro, observando o desafio de outras vidas. Irmãos, tem outros que têm sido vencedores. Então, se eles foram vencedores, nós também podemos ser. 2 Timóteo 3, 10 e 11 diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições, sofrimentos. De todas essas coisas, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me tem livrado. Retornando um pouquinho lá atrás, aqui nós temos uma lista que Timóteo estava seguindo. Ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e sofrimento. É o que Paulo estava passando. E os homens, nos últimos dias, estão seguindo aquele que é egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador. Irmãos, o que estamos seguindo? Quando alguém faz uma coisa errada diante de você, você imita. Mas quando alguém faz uma coisa correta diante de você, é isso que você está imitando? Irmãos, a quem estamos seguindo? Em segundo lugar, enfrentando os obstáculos do dia a dia. Lembra, a vida é dia a dia. Podemos refazer, desfazer ou consertar, fazer de novo o que fizemos ontem? Não. Hoje podemos consertar o errado que fizemos ontem, mas é consertar. Aquilo que foi errado não vai mais sair da sua vida. Não tem jeito. É um novo. Enfrentando os obstáculos dia a dia. Dia a dia nós temos obstáculos. Irmãos, cada um de nós enfrentamos barreira no nosso dia a dia. 2 Timóteo 3, 12 e 13 diz assim, olha, para viver uma vida cristã autêntica. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, então temos dois seres humanos aí. Aquele que quer viver uma vida piedosa e aqueles que são perversos. Os dois estão aí. Irmãos, com qual dos dois estamos nos identificando? Você tem se identificado com aqueles que querem viver uma vida centralizada em Cristo? Ou você quer se identificar com aqueles que querem viver uma vida
estão vivendo uma vida centralizada neste mundo. É decisão pessoal sua, eu sei. Cada um de nós tomamos as nossas decisões. Mas lembre-se, você só colhe o que você planta. Você não colhe o que você gostaria de colher. Entende? Só vamos colher o que semeamos, daquilo que semeamos. E aí, em segundo lugar, para termos segurança quanto à nossa salvação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido, e que foste inteirado. Nós temos permanecido nas verdades que temos aprendido deste livro. O inimigo tem enganado a nossa mente, tem desviado o nosso coração para as coisas deste mundo. Onde está o centro da sua vida? É Jesus ou é você? É Jesus ou este mundo? É Jesus ou o que você gosta? Quem é o centro da sua vida? Eu tive que decidir para mim. E cada um dos irmãos tem tomado decisões no que você está e quer centrar a sua vida. E o resultado disso você vai colher depois. Não tem jeito. Em terceiro lugar, deixando a palavra de Deus nos modelar, nos moldar. Primeiro, reconhecendo o que ela faz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mas toda a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão. E nós não gostamos de ser repreendidos. E a pessoa que tem problema com repreensão é uma pessoa que enfrenta entraves o tempo todo em sua vida. Porque vai ter sempre resistência. Sempre. Não tem jeito. Irmãos, sabe, quando nós não somos capazes, irmãos, de ouvir, ser repreendido, e para mudar a nossa vida, nós vamos causar traumas para outro, mas o maior traumatizado vai ser nós mesmos. É você. Isso não muda. Porque, irmãos, não é princípio que eu tenho estabelecido para este mundo. É o princípio que Deus estabeleceu por conhecer o meu coração pecador e saber que eu sou mau, que eu tenho problema. Por isso o Senhor, conhecendo este coração, estabeleceu parâmetros aos quais, se eu não seguir, mas é eu que vou pagar o pato. Não tem jeito de escapar. Para correção. Nós como temos corrigido a nossa vida? Como a palavra do Senhor tem mudado, corrigido, nos batido para mudar a nossa vida. Mudar atitudes, mudar pensamentos, controlar a nossa língua. Mas que diferença a palavra do Senhor tem feito em nossa vida? Nós temos que reconhecer que só a palavra do Senhor, irmãos, vai produzir isso em nós, quando nós damos liberdade para o Espírito do Senhor, que habita em nosso coração, aplicar essas verdades em nossa vida. Em segundo lugar, reconhecendo o seu propósito em nós, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Mas não é os pastores, os líderes dessa igreja que vai fazer você perfeito. Entende? Eles são os instrumentos pelos quais o Senhor usa para transmitir este livro
ao seu coração, porque só este livro vai te fazer perfeito. Só este livro vai te fazer habilitado para toda boa obra. Entende? Só este livro. Não é manuais, não é todas essas coisas. É a Bíblia. É as verdades que estão contidas neste livro que vai fazer a diferença em sua vida. Então, por que nós estamos enfrentando dificuldades nos nossos dias? Por que as igrejas não estão conseguindo ter um padrão diferente nos nossos dias? Mas dou graças a Deus por igrejas ainda como essa. Mas, irmãos, são muito poucas. A gente olhando para a vida das igrejas no mundo hoje, olhando para a vida dos cristãos, irmãos, eu choro. Entende? Esse coração aqui, ó, irmãos, sente alguma coisa que você não pode imaginar. Porque quando eu aceitei Cristo, irmãos, os valores eram completamente inversos do que são hoje. Por quê? O que está acontecendo com o nosso povo, com o corpo de Cristo? Por que as famílias estão se afastando da verdade da palavra de Deus? Por que as famílias não estão tendo vitórias dentro dos seus lares quanto aos seus filhos em relação ao mundo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Irmãos, é porque nós estamos seguindo mais os parâmetros humanos do que os parâmetros da palavra do Senhor para dirigir e orientar as nossas vidas. E essa é a razão que nós não estamos conseguindo ver mudanças, valores, interesse, força. Nós estamos mais preocupados com as coisas que almejamos, não com as verdades que precisamos. Em terceiro lugar, a nossa convicção sobre a volta de Cristo. Irmãos, avivamento tem um preço, principalmente quanto à nossa convicção em relação à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor Jorge, que tem pregado e ensinado durante os anos tanto e tanto sobre a segunda vinda. E eu tenho falado, irmãos, era impossível. Quando eu estudei Apocalipse a primeira vez, era impossível trazer à mente o que é uma igreja com Cristo para o lado de fora. Não sei se o Jorge conseguia entender. Eis que estou à porta e bato. Mas não dava para entender. Mas hoje tem dificuldade para explicar isso? Vamos ver a realidade. Nós estamos vivendo essa realidade. E a segunda vinda de Cristo, irmãos, está aí às portas. E se nós queremos viver uma vida que faz diferença neste mundo, principalmente nesses dias, irmãos, nós temos que aprender e ter convicção quanto à volta do Senhor. Primeiro, cumprindo os desafios recebidos. O Senhor, porque Ele vai voltar, nos deixou desafios pessoais. E como nós temos cumprido esses desafios? Em primeiro lugar, por sabermos que o Senhor voltará como juiz. Irmãos, o Senhor para a igreja, Ele veio a primeira vez como Salvador. Mas a segunda vez Ele vai voltar como juiz, não é como Salvador. Irmãos, e veja o que Paulo diz no capítulo 4, verso 1 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Que há de julgar. A Rosana sabe um pouquinho o que quer dizer juiz, né? As responsabilidades de tudo que está envolvido. E o nosso Senhor é completamente perfeito. Irmãos, e Ele vai voltar como juiz. E antes de julgar esse mundo para estabelecer o reino, Ele vai julgar quem? Eu mesmo. Irmãos, Ele vai me julgar a mim. Depois de
todo aquele pacote julgado, diz o texto em Coríntios, que ele vai tocar fogo. Fogo do céu, semelhante àquele que Elias lá no monte, né? Lembra? O que o fogo lá queimou? Queimou pedra, água, o bicho, queimou tudo. Irmãos, e eu não entendo a palavra. Irmãos, eu não entendo a palavra e o amor de Deus. Vai além da minha compreensão. E ele mesmo diz ali em Coríntios, se as obras de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas o que diz o final do verso? Mas este mesmo será salvo como por meio do fogo. Mas imagina ser salvo dessa maneira. É esse tipo de salvação que você busca? É esse tipo de salvação de um crente, ser salvo, que você está buscando na vida que você está levando? Você quer fazer parte desse grupo de pessoas que esse será salvo como por meio do fogo? Ou você quer ter prazer de ter uma coroa para oferecer ao Senhor da sua vida? Julgar vivos e mortos. Mas essa é a segunda vinda. E segundo, por termos recebido um serviço a realizar. Por isso Paulo diz no verso 2, pregue a palavra, insista, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Mas eu não sei se vocês estão gostando do que eu estou falando, mas não é problema meu, reclama com o Senhor. Entende? Reclama com ele, porque a palavra dele está escrita aqui, estou lendo para os irmãos. Entende? Não são minhas palavras. Se achar duro, achar ruim, é problema seu, não é meu. Mas porque eu amo a cada um de vocês. Conheço a maioria aqui. E alguns desde criança. Entende? Eu amo essa igreja, eu amo os irmãos. Irmãos, eu gostaria de ver todos ali naquele dia diante do meu Senhor. Entende? Mas quantos aqui estão caminhando e vivendo uma vida que honra o Senhor da sua vida? Quantos? Mas que diferença a palavra do Senhor tem feito em nossa vida? É decisão pessoal, irmão, decisão sua, decisão minha. Mas como estamos vivendo? Ele corrige, ele repreende, ele exorta. Irmãos, como estamos sendo desafiados a viver uma vida diferenciada como cristão, onde nós estamos. É você que tem que fazer diferença. Lembra, Cristo faz diferença em sua vida, para que a sua vida faça diferença em outras vidas. Como tem sido? Que diferença você tem experimentado? Enfrentando a oposição quanto à verdade. Isso aqui é uma coisa triste, irmãos, e espero que nenhum dos irmãos líderes aqui mude isso, mas continue firme nos propósitos, não cedendo aos interesses humanos. Pregando, ensinando, só porque querem fazer essa igreja explodir de cheio. Mas seria ótimo ter essa igreja explodindo de cheio. Mas desde que a palavra do Senhor esteja acima de tudo e de todos. Essa é a realidade. E Paulo diz no verso 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão. Seus mestres, seus líderes, têm ensinado a palavra de Deus, ou têm ensinado você, procurado você só para te segurar na igreja? A palavra de Deus é a razão da sua vida. Por que cada um de nós estamos aqui?
Porque queremos ouvir aquilo que nos agrada ou queremos ouvir as verdades que precisamos ouvir? Irmãos, o que tem nos empolgado a fazer as coisas que fazemos? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, isso é uma realidade tão patente nos nossos dias. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Em segundo lugar, não adaptando a verdade para ser ouvida. Isso aqui é para os líderes. Né? Timóteo foi bem direto. Tá? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a essas invenções que nós temos nos nossos dias dentro das igrejas. Mas essa é a realidade, como nós estamos vivendo a vida cristã. O que está nos prendendo para não ter uma vida diferente enquanto estamos passando por aqui? Em terceiro lugar, sendo consciente das nossas obrigações. 2 Timóteo 4:5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Está falando para os líderes aqui. Irmãos e líderes, lembre-se, a igreja não é sua. A igreja é do Senhor. E o padrão que ele deixou para a igreja é dele. Não é seu e não é meu. Entende? E como nós estamos vendo, tu, porém, sê sóbrio. Esteja acordado, não durma. Tá? Sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Você vai passar por aflição. Vai ter dificuldade. Por quê? Senhor, não estou a razão. Como ajudar essa pessoa? O que fazer para que ela compreenda essas verdades? Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Para a igreja, o Senhor tem dado um ministério. Para cada cristão aqui, o Senhor tem dado um ministério. E como você está realizando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para realizar? Que diferença as nossas vidas, irmãos, têm produzido onde nós estamos? Que diferença! E só para concluirmos, queremos só chamar a atenção das duas igrejas lá de Apocalipse. Tá? Primeira igreja de Éfeso, a igreja fundamentalista. A palavra de Deus é a palavra de Deus e acabou a conversa. Era firme. Mas o que aconteceu? O problema daquela igreja? Abandonou o primeiro amor. Hoje a pessoa, e isso é que tem acontecido com as igrejas fundamentalistas, tem abandonado o primeiro amor. Mas onde está o primeiro amor para a oração? Como era a oração no começo aqui, né, pastor Jorge? Mas o que está acontecendo, irmão? E essa igreja é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Mas onde está a oração? Onde está o evangelismo? Aquelas coisas do primeiro amor. Irmãos, a manifestação de amor, como está entre nós? Como temos manifestado um amor, irmãos, sem restrições uns pelos outros. Aquele prazer, aquele gosto de estar juntos. Irmãos, a igreja tem abandonado isso. Está tão ocupada com as coisas deste mundo que não sobra tempo muitas vezes para estar junto. As famílias
Mas o primeiro amor na família, onde está? De reuniões, de estar lá pelo menos uma vez no mês, né, reunida, batendo papo. Quanto papo você bate na sua família hoje? Cada um com o celular na mão, assistindo jogo, assistindo filme, Mas como está a conversa entre nós? Nós, o primeiro amor. Conhecemos a verdade, sabemos qual é a verdade. Mas, irmãos, como estamos vivendo naquelas primeiras atitudes que nós tínhamos antes? E Cristo deixa bem claro, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. E o Senhor diz, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E ele não para aí. E ele continua. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, nós como igrejas fundamentalistas, que diferença nós temos feito? Temos esquecido daquelas verdades, daquele prazer que tínhamos de ser um cristão que tínhamos no passado? Hoje a coisa é assim, ó, tudo. Nós temos que voltar atrás à prática do primeiro amor. E a segunda igreja que queremos ver é a primeira e a última, né? Laodiceia, a igreja sensacionalista. Sensacionalista. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Uma igreja rica, abastada, tinha tudo, achava que estava com tudo, e Cristo disse que você é pobre, cega e nu. Não tem nada. Mas, quando pessoas olham para você, tem tudo, tem tudo. E aí ele diz, seja zeloso e arrependa-te. Veja a advertência agora. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, não dá para entender que Cristo, o Senhor, aquele que morreu, que está edificando a sua igreja, foi colocado para o lado de fora, irmão. Só que uma coisa fantástica que eu gosto aqui, irmão, é que ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele não desiste dos seus. Ele não vai arrombar a porta, mas ele está lá o quê? Batendo. Ele está batendo. E no momento que você abrir, ouvir e abrir a porta, ele vai entrar com aquele sorriso. Vai cear com você e vai te dar a oportunidade de você cear com ele. Irmãos, é isso que o Senhor está querendo de nós, irmãos. Se Jesus não está dentro do seu coração, mesmo conhecendo ele, você o colocou para o lado de fora. Lembra, Jesus está aí querendo entrar, batendo a porta. Abra o seu coração para Jesus. Deixa Jesus ser o Senhor do seu coração. Irmãos, ele sabe o que fazer com o seu coração. Ele sabe o que fazer com a sua vida. Ele sabe como fazer de você um vencedor. Porque nele somos mais que vencedores, o quê? Em todas as coisas. Por meio daquele que nos amou. Não tenha medo. Mas se você está fechado para as coisas, você acha que é o certinho, que nada pode... Cuidado. Como está o seu primeiro amor? Como está o primeiro amor quanto às coisas da vida cristã que você recebeu lá atrás? Como está essa prática na sua vida, no seu dia a dia? Mas deixe o Senhor usar a sua palavra para fazer as mudanças que Ele quer fazer em sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor sempre sabe o que faz. E Ele sempre faz o melhor. Talvez
Ele vai, para conseguir fazer na sua vida o melhor, ele vai fazer você passar 3 dias na venta do peixe. Talvez você vai estar num barco, numa vida atribulada, e Jesus está dormindo na polpa do barco. Mas ele está lá. Ele está lá. Mas não tenha medo de dizer como Isaías: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Mas o Senhor está precisando de crentes que façam diferença hoje. Não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Então não tenha medo de falar para o Senhor e colocar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele usar como Ele quer. E Ele sempre vai usar de uma maneira produtiva para a honra e glória dEle, não nossa. Isso que é a realidade. Que o Senhor os abençoe, os dirige, os orienta a cada momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada um dos irmãos, visitantes aqui presentes. O Senhor conhece cada um dos nossos corações. Ó Pai, o Senhor sabe como está o meu coração diante de Ti. O Senhor sabe realmente aquilo que muitas vezes também me aflige, ao olharmos muitas vezes para mim. Ó Pai, que o Teu Espírito que habita em mim, como habita em cada coração aqui, que Ele tenha liberdade de nos orientar, nos guiar, nos dar a vitória. Ó Pai, nos fazer caminhar realmente de uma maneira que o Senhor seja Senhor das nossas vidas. Que momento a momento as nossas vidas estejam manifestando quem é o Senhor em nós. E não, ó Pai, nós que somos no mundo. Que Jesus Cristo realmente esteja fazendo diferença a cada momento no nosso caminhar. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos concedido juntos. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém.